Olá, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu sou Giovana Breda, sou médica e hoje estamos aí estreando nosso novo projeto, nosso podcast Doutora Gil. Histórias que brilham, sua mente é o seu poder. Com uma convidada muito especial, doutora Nazaré Ribeiro. É um prazer ter aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite. Minha mentora, linda, maravilhosa. Então, Nazaré, fala um pouquinho sobre você. Tá? Se apresente aí para o nosso público, para nossas amigas e amigos. Conte um pouquinho. Gil, primeiro agradecer o convite, estou muito feliz de você iniciar um projeto tão incrível, não é, de acompanhar o seu desenvolvimento, você está aqui hoje, então parabéns, tenho muito orgulho. E sou Nazaré Ribeiro, sou psicóloga, quase 40 anos, né, me formei em 85, então fiz agora 40 anos de formada, trabalho tanto com a psicoterapia quanto com a mentoria, os meus cursos também, sou CEO da Apta, uma empresa de treinamento, de consultoria, e estou aqui hoje, né, para celebrar essa linda conquista. Parabéns. Não, parabéns nada, obrigada e parabéns a você, né? Essa doutora Gil que está aqui hoje nesse novo projeto. Tem muito aí a Nazaré, a doutora Nazaré Ribeiro nos ajudando, nos incentivando e destacando. Nazaré, então vamos começar aí nesse nosso bate-papo. A gente quer muito aproveitar todo o seu conhecimento, todas as suas orientações e suas dicas como mentora e como doutora. Bom, como você mesmo disse, com quase aí 40 anos de experiência em saúde mental, desenvolvimento humano, quais foram as maiores mudanças que você percebeu no comportamento dos líderes, dos executivos, ao longo dessas décadas? O que você conta pra gente? Bom, Gil, você foi minha aluna da FGV, não é, no MBA de Saúde, e eu acompanho líderes, gestores da área de saúde e de outras áreas corporativas também há muitos anos. Então, eu venho acompanhando esse desenvolvimento, essa transformação. Há alguns anos atrás, o líder ele era exigido pela sua competência técnica, suas respostas, suas entregas, não é? Tinha toda uma tensão em torno disso. Hoje esse cenário vem mudando um pouquinho. Continua-se, claro, a exigência por entregas, mas o líder hoje ele precisa ter uma escuta ativa, um olhar estratégico, uma visão de cenário e de gestão de riscos, e precisa ter uma visão humanizada. Isso é essencial. Então, todas as empresas hoje estão fazendo um movimento para isso, e o que a gente espera é que líderes mais humanos, não é, e mais sustentáveis tragam também para a nossa sociedade melhores resultados. Com certeza. Eu acredito muito nesse líder humanizado e alegre. Eu acho que, além de ser humanizado, eu acrescentaria ali a alegria, independente do contexto que você esteja passando. Você tem que ser um líder alegre, você tem que manejar essa alegria dentro, né, de qualquer departamento. E hoje se fala muito em alta performance, né? Na sua visão, Nazaré, qual é o limite entre a produtividade saudável e o esgotamento emocional? Bom, Gil, a alta performance ela traz energia. E o esgotamento emocional, ele traz a doença, não é? Então, quando você tem energia e você traz o time para você, para performar, quando você é um líder que inspira, isso é muito mais fácil. Então, hoje a gente está falando muito de sustentabilidade, sobre ESG, sobre Agenda 2030, e quando a gente traz o S do social, o G de governança colaborativa, é esse líder que a gente quer, que transforma, que impacta com as decisões dele, não só dentro da empresa, mas para fora, para a sociedade também. E dentro de aula a gente procura trazer essa visão, não é? Com certeza. Bom, muitos profissionais ocupam cargos estratégicos, né? Diretores, gerentes, executivos, na saúde ou em qualquer departamento comercial. Mas enfrentam insegurança silenciosa. Né? Eu acredito que a gente tem que reconhecer, né, essas nossas inseguranças, não temos que ter vergonha. Sim. Falo até por mim, né? A gente se conheceu lá na FGV, fui sua aluna e eu sempre falei, um dia eu quero fazer mentoria com a professora e doutora Nazaré. E hoje eu estou aqui, quase um ano aí fazendo essa mentoria, e eu acho que eu cresci bastante e
faz a diferença você reconhecer a sua insegurança. E não é vergonhoso, não é vergonhoso. Eu acho que a gente reconhecer, aceitar que precisa de ajuda é muito importante para qualquer liderança, para qualquer cargo, né, que você ocupe. E como a mentoria de carreira pode nos ajudar esses líderes de tomar certas decisões e assertivas? Tomada de decisão. Bom, Gil, você falou de insegurança silenciosa, não é? Existe uma exigência em torno da liderança em que ela não pode, não deve demonstrar sua vulnerabilidade. E isso tem várias nuances, tanto por insegurança, porque o líder quer ser, não é, o maioral, ele quer demonstrar força, potência, e ele também tem um conflito em que ele não deve impactar negativamente, com a sua vulnerabilidade, o seu time. Não é? Existe ainda essa crença que está mudando um pouco, mas ainda existe. Então, quando a gente traz uma vulnerabilidade, hoje a gente trabalha com storytelling, como que o líder pode impactar, como a dificuldade que ele teve, o resultado do seu time, como isso pode trazer uma conexão entre eles, não é? Porque antigamente a gente via o líder tudo naquele lugar de suposto saber, e isso trazia um peso muito grande. E como eu disse, ainda tem, porque a gente está passando por um momento de transição, acredito eu. Eu tenho ido a muitas empresas para dar os treinamentos de liderança, de escuta ativa, o meu curso Sua Voz, Sua Marca que você fez, não é? E como como te transformou aquele curso, né? Essa Gil que está aqui, pessoal, hoje aqui no podcast, no primeiro vídeo, lembra, Gil, que eu pedi na mentoria? Quero que você faça um vídeo falando de você. Foi uma tortura. Uma catástrofe. Nunca saiu. Aí eu falei, calma que vai dar certo. No curso saiu, né? Porque aí todos os alunos fizeram e ela fez e foi desenvolvendo, e eu trouxe melhor aqui, faz aqui, te acompanhando, te dando a mão. Não é? E hoje ver você aqui fazendo podcast, fazendo os vídeos, para mim é assim uma alegria. Como você falou, trabalhar com alegria é isso. É quando a gente gosta do que a gente faz e a gente percebe que impacta no outro. Sim. Aí faz sentido o que você está falando, né? Quando a gente fala de buscar um mentor, buscar uma mentoria, hoje a gente está falando muito sobre isso. Então, se vocês vão buscar um mentor, pensa em que referência é essa, quem é essa pessoa, que experiência ela tem, não é? Qual é a trajetória dela, como que ela pode te apoiar, te ajudar para, de fato, você se posicionar com as suas escolhas, porque não é o mentor que vai fazer escolhas para você. Ele vai descortinar e vai te dar segurança para fazer as melhores escolhas, e isso é um processo, não é? Você não começa e já traz o resultado. Quem fala isso vende, faz propaganda enganosa. Pois não é? É um processo, e processo. Isso é muito importante entender também o tempo e o movimento de cada um, porque cada mentorado que a gente tem o seu timing. Não é? Tem a sua história. E o mentor, ele tem que entender isso, até para buscar a melhor estratégia para cada um, de forma personalizada. Tem que entender o seu melhor momento, né? Em um ano de mentoria, um ano que eu estou aí fazendo a mentoria com a Nazaré, não saiu o vídeo para colocar no Drive, mas está saindo um podcast que eu acredito seja muito mais difícil, né? E eu acredito que o mentor é como se fosse um pai, uma mãe, uma pessoa muito querida, que a gente tem orgulho em estar sendo direcionada e inspira, né? Então tem que ser uma pessoa que nos inspira para a gente poder seguir essas orientações, seguir os comandos e acreditar. Eu acho que o mais importante e o verdadeiro mentor é aquele que faz o mentorado acreditar em si mesmo. E isso é difícil, porque a gente tem a síndrome do impostor, a maioria das pessoas, né? Algumas não se reconhecem, mas quando esse mentor faz esse mentorado acreditar, desenvolve muito. Então, eu acho que essa transparência entre o paciente e entre o mentor é muito importante. Ele tem que se sentir inspirado. Ele tem que confiar e acreditar, né? Mas você tem um ponto a seu favor, né, que eu acho muito importante, porque assim, as pessoas vêm para a mentoria em vários momentos diferentes da sua vida. Então, quando ela vem para uma primeira escolha, por exemplo, lá em 1993, eu criei um curso e patenteei esse curso, que era sobre análise vocacional.
não é? Eu criei o nome, eu patenteei, então eu venho trabalhando e formando outros psicólogos para trabalharem e lidarem com a gestão de carreira e com a escolha profissional. Você já veio já bem sucedida na sua carreira, médica, uma pessoa que olha para o outro, não é? Porque um médico gestor, ele não gerencia só sistemas e processos, ele olha para as pessoas, ele tem um impacto muito grande, tanto no time, na entrega e, consequentemente, lá no usuário final. Então, quando você veio, né, você falou para mim, eu preciso trabalhar minha liderança de equipe, e você estava aberta. Sim. Isso é muito importante. Você já queria fazer parte do processo, e isso já é meio caminho andado. Muito, né? Quase 100%. Tem que querer para poder curtir, Sim. porque é muito bom. Fazer Sim. mentoria é muito bom, é ter um conselheiro ali para tudo. Então, isso é muito importante. Eu sou muito grata por estar participando com você. Muito obrigada mais uma vez. Uma honra estar aqui. Bom, e a saúde mental no ambiente corporativo deixou de ser um tabu, certo? Acredito que sim. Mais ou menos. Mais ou menos, né? A gente espera que deixe de ser um tabu, né? Que as pessoas pensem mais nessa saúde mental. Ou ainda você acha que tem resistência das organizações em tratar de forma séria, transparente e efetiva? O que você comenta com isso? Tem. Eu tenho trabalhado em muitas empresas, felizmente chamando, né, para que eu leve o treinamento para as equipes. Então, cada vez mais as empresas estão falando de saúde mental, diferente de há 10 anos atrás, por exemplo. Mas, como eu disse, isso ainda é um processo. Creio eu, agora a gente está falando sobre a NR1, a nova norma regulatória, que traz os riscos psicossociais como exigência para todas as empresas. Elas precisam se alinhar a toda essa norma. E isso vai ajudar, porque uma vez que é obrigado, não é, e tem sanções se a empresa não se adaptar, infelizmente, né, às vezes você precisa colocar uma lei, uma norma para que aquilo seja regulamentado e que vire prática, porque é muito bonito você falar de saúde mental numa festa, numa colaboração, não é? Você comemora, a minha empresa faz isso, minha empresa faz aquilo, mas você tem que trazer isso para a prática. Você tem que mostrar que realmente a saúde mental, qualidade de vida, bem-estar do seu time é importante. Aí você pode perguntar, mas Nazaré, isso não é um pouco utopia? Não é? Porque eu estou ali na empresa, não tenho que entregar. Nunca se disse que entrega está contrária à saúde mental. Muito pelo contrário, quando você junta, aí sim o time vai entregar melhor, porque ele está bem. Então é importante que o líder pense nisso e que ele cuide da dele também. Porque se ele cuida da dele, ele vai valorizar a do outro, a do seu colaborador. Sim, eu acredito muito nisso. E eu volto a dizer, no feliz e no querer. Né? Se eu sou feliz aonde eu estou trabalhando, se eu gosto daquela empresa e ela preserva, né, a nossa saúde mental, faz um ambiente feliz, eu vou ter mais entregas. Então, é querer estar trabalhando ali porque eu sou feliz em trabalhar ali. Eu acho que o querer e o ser feliz, ele compete em qualquer contexto, né? Seja no trabalho, na vida pessoal, nas nossas conquistas. Então, eu tenho que querer e eu tenho que estar feliz. Os dois caminham junto. Com certeza. Né? E como os líderes podem contribuir, Nazaré, com autoridade e posicionamento sem perder a humanização? Então, assim, como que eu posso me empoderar, que eu posso fazer as minhas cobranças, que eu posso ter uma certa autoridade sem perder a humanização nas relações profissionais, né? O que você sugere nesse contexto para a gente? Porque eu acredito, sim, que a gente pode ser um líder, ter as cobranças diárias dos nossos liderados, mas igual, contextualizado e ser humano, né? A gente tem que pensar que ali não é uma máquina, é uma pessoa, é um ser humano como a gente, que tem suas fragilidades, tem os seus problemas pessoais, e a gente tem que poder entender, saber como aquele colaborador está se sentindo, se ele está bem naquele dia, e tentar perceber sem perguntar. Eu acho que esse é o direcionamento. O que você acha disso? Sim. Gil, é muito interessante essa pergunta, porque a gente vem desenvolvendo esse olhar. Qual é o melhor perfil de líder? Não é? E antigamente, bem pouco tempo atrás, a gente falava de competências técnicas, as hard skills, né, que a gente lidava e cobrava. E aí as soft skills estão sendo cada vez mais valorizadas. Aí entra a parte emocional. Então o líder, claro que ele precisa se sentir
firme e poderoso tecnicamente para ele inspirar e para ele saber as cobranças diárias, fazer as entregas. Mas hoje, cada vez mais, ele precisa desenvolver competências emocionais. Não é? Então, a gente tem a parte da comunicação assertiva não é aquela que bate no ombrinho, não é? Mas é aquela que é direto, mas que ouve o outro também. Temos o relacionamento interpessoal. Goleman já dizia no best-seller dele sobre inteligência emocional que autoconhecimento é condição para uma liderança, relacionamento faz toda a diferença, não é? Te empodera, te coloca junto com o seu time, se motiva mais, vai engajar mais, vai entregar melhor. A receita não é diferente, é por aí. E isso faz com que você entenda o que o outro sente também. Qual é o melhor formato de liderança e qual é a melhor entrega para que o seu time entregue melhor? Então, quando o líder dá valor para dele, para a capacidade dele, ele traz desenvolvimento para o time também. Aí é hora de trazer alguém para falar, de trazer um curso de desenvolvimento, de trazer uma palestra, de propor uma leitura ou um vídeo, aqui o podcast da doutora Gil, não é? Que são não é? Lá o Café da NASA no LinkedIn, eu sou Top Voice no LinkedIn, eu acho que o meu conteúdo, né, o conteúdo que eu trago lá lúdico, toda né, semana, ele desenvolve pessoas. Então, as pessoas leem o seu conteúdo e, claro, que tem que ser coerente, porque o que eu vivo tem que fazer sentido para você. Sim. Não é? Se eu sou sua mentora, se o líder ele não for coerente, se ele trouxer um olhar e ele viver na vida dele pessoal outra visão, não é coerente, então ele não impacta nas pessoas de uma forma verdadeira também. Com certeza. Bom, a tecnologia e a inteligência artificial estão mudando o mercado rapidamente. Sim. Né? Quais as habilidades humanas tendem a se tornar ainda mais valiosas nesse novo cenário? O que você conta pra gente aí de novidade nesse contexto? Bom, eu sou muito focada em tecnologia, né? E você pode falar, é psicóloga, trabalha com humanização, tá falando, né, de NR1, tá falando de saúde mental. Eu trabalho com tecnologia vinculado ao atendimento clínico desde 1994, 96, eu comecei a atender as pessoas no atendimento online. Então, isso não começou agora com a pandemia. Na pandemia, eu fiz parte de projetos voluntários também, atendendo as pessoas do Covid. Teve o projeto Saúde Digital MG, que foi um projeto da Secretaria de Saúde de Minas, onde eu fui tanto coordenadora da equipe de voluntários psicólogos, como treinei os médicos e enfermeiros e atendi também. No Rio Grande do Sul, também fiz o atendimento online. Então, a tecnologia está sempre vinculada. E agora a IA, a gente tem usado muito a IA, tanto para a produção das aulas, para a produção dos conteúdos. Agora, o que faz diferença é, você tem que entender que a tecnologia é uma ferramenta. Que você é que vai ditar as regras, não é? Faz muita diferença quem faz as perguntas, quais perguntas, como você direciona, como você cria todo aquele cenário de tecnologia, mas que humaniza com a sua visão. Com a visão de quem e para quem você faz, quem é que está lendo você. Eu comecei a ver no próprio LinkedIn, que é uma ferramenta hoje muito importante na área de carreira, pessoas que você vê claramente que copia e cola. Sim. Vai lá na IA, faz uma pergunta, copia e cola todo o texto, às vezes até o prompt vem junto lá em cima, e a pessoa não se dá, ela tem capacidade. Ela parou para ler antes de apertar o vai, né? Gente, ela traz agilidade, mas ela não pode fazer tudo por você. Sim. Então, quando você vê agilidade no diagnóstico clínico, não é, que é incrível. Sim. Quando você vê agilidade na hora de você dar uma resposta simples num e-mail, que você precisa de uma formalidade maior, interaja. Preste atenção que a IA ela vai se desenvolver cada vez mais, não vai parar por aí. E tem gente que já está com medo disso. Não tenha medo, se você souber usar, e aí você vai ter uma ferramenta a seu dispor e a dispor do seu time para entregar melhor também. Mas a agilidade nos processos só, ela não traz efetividade se você não interagir. Somos nós que temos essa habilidade. E o que a gente percebe é o seguinte, Nazaré, a comunicação assertiva até na inteligência artificial se faz necessário. Então, a comunicação assertiva em qualquer contexto ela se faz necessário. Sim. Inclusive na inteligência artificial. Com certeza. Né? Então, a gente precisa aí praticar no dia a dia,
os líderes, a comunicação assertiva e o Sim. ouvido, Sim. mesmo que seja repetido, o ouvido ouvinte. Com certeza. Não Ela é? tem muitos recursos maravilhosos. Eu Sim. acho que a pessoa não tem que ficar com medo, não tem que ficar contra, mas tem que saber que a sua formação, a sua prática, tudo que você desenvolve no seu trabalho dia a dia, ele tem um valor. E ele vai ter valor na hora que você fizer as perguntas e como você vai interagir com a IA para desenvolver um melhor projeto. Não é? Ela não vai dar tudo Perfeito. pronto de vez. Você vai ler, vai Sim. interagir e vai direcionando. E a sua prática é o que tem mais valor nisso tudo. Nem todo mundo tem o tempo que você tem de prática, a forma de fazer gestão e a transformação que a gente vai buscar. Isso vem com prática do ser humano. Nós estamos atrás da máquina, mas nós que temos que controlar, não é? A tomada de decisão é sempre nossa e sim. nunca da máquina. Está ali Sim. para só o auxílio, né? Perfeito, Nazaré. E você acredita que é possível, Nazaré, desenvolver equipes mais produtivas sem abrir mão do cuidado emocional e da qualidade das relações? Não só acredito, como trabalho para isso. Como defende, trabalha e divulga. Isso aí, divulgo, faço o meu trabalho, eu vou nas empresas e trago esse olhar. Às vezes tem uma resistência de um ou de outro, né? A gente, é natural que isso aconteça, às vezes tem medo. No outro dia eu estava dando supervisão e aí para uma empresa e a gente criou o formulário de diagnóstico da NR1, né, de riscos psicossociais. Eu fiz todo o diagnóstico, plano de ação para eles e trouxe uma visão de treinamento depois. E aí você via que algumas pessoas ainda ficavam inseguras, receosas, porque o que elas têm medo? Elas têm medo daquilo ali estar sendo usado contra ela até para um possível desligamento. Percebe? Então você sente isso ainda. E aí quando eu olho isso, né, é importante, assim, eu acho que a minha vivência como psicóloga ajuda a fazer a leitura, né, do entorno, das pessoas, do que ela está olhando, de como ela está se mexendo, como que ela está inquieta. E aí eu já solto já um olhar e já dou uma palavra para o geral, né, para a pessoa não se sentir invadida. Então é importante que você mostre os riscos psicossociais, eles são para ser diagnosticados. Você traça o plano de ação, traz o treinamento e vem a transformação. E depois você acompanha e faz as métricas. A métrica vai te ajudar com os melhores indicadores para você criar outros projetos de saúde mental, qualidade de vida depois. Então não adianta só você fazer o diagnóstico e não fazer nada com resultado. Excelente. E assim, você acredita, é o que eu percebo em alguns empregos, em algumas empresas que eu já passei. Você acredita que, ou o que você acha, que alguns líderes não gostam ou se sente desconfortável, talvez, de ser mais próximo dos liderados, de estar ali conversando, tomando um café, vivendo aquele dia a dia, e de perder o seu empoderamento como um gerente, como um coordenador, como um diretor, que isso que a gente comentou, né? É estar mais próximo das relações humanas, estar mais próximo, tentar saber o que está acontecendo com o seu liderado e não somente pedir as suas entregas. Você acredita que ainda possa ter líder que tem esse receio, que tem esse medo de perder o seu poder por estar mais próximo ao seu colaborador? Sim. Ótima pergunta. Tem muito, e eu acho que cada um tem seu momento e cada um tem o seu perfil, não é? Não tem necessidade, se você não se sentir à vontade, se você não quiser, se você for mais preservado e não quiser abrir a sua história, a sua vida, ok. Ser simpático, ser acolhedor, não quer dizer que você vai tomar um chopp com a pessoa no bar, por exemplo. Sim. Tem várias maneiras de você acolher. E eu acho que cada um tem o seu movimento, tem a sua forma de ser. Criar conexão, criar relacionamento, não quer dizer necessariamente que você vai para o bar com a pessoa, mas você pode ter essa comunicação dentro da empresa. Você pode criar momentos de café dentro da empresa. Eu acho que a pessoa tem que ficar à vontade com o movimento. Excelente, também penso dessa mesma forma. Nazaré, doutora Nazaré Ribeiro, que honra tê-la aqui com a gente, que prazer, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite.
Fala um pouquinho para os nossos amigos e amigas das suas redes sociais, aonde encontrar doutora Nazaré Ribeiro, essa pessoa exemplar, inspiradora, uma mentora, uma psicóloga excelente. Fala um pouquinho onde as pessoas podem lhe encontrar, sobre as suas palestras, os seus cursos e a própria doutora Nazaré Ribeiro. Fala um pouquinho pra gente. Bom, tem muitos lugares que vocês podem me encontrar nas redes sociais. Hoje não tem como você estar fora disso, não é? Porque ali, querendo ou não, é uma vitrine, não só para gerar conexão profissional, mas também trazer a sua forma de pensar, como que você inspira as pessoas. Eu acho que nós, da área de saúde, temos um compromisso social. Compromisso de trazer visão sustentável, de trazer uma visão. Nós somos mulheres, né? Temos aqui 2 mulheres empoderadas na sua carreira, e eu acho que a gente tem esse compromisso também, Gil, de demonstrar para as mulheres. Claro que a gente não fala só para as mulheres, falando para homens, né? Para todas as pessoas, sem restrição, mas nós temos um nicho que são as mulheres que muitas das vezes não têm a mesma oportunidade no mercado. Então, é importante a gente saber o nosso compromisso com isso, de mostrar para elas que é importante sim, que ela pode sim. Claro que às vezes ela precisa ir mais além. Não é? Ela precisa não olhar para o outro como uma negação, mas é um desafio. Então, eu acho que quando a gente traz a nossa voz a partir das redes sociais, que é onde tem maior abrangência, aqui a gente está no podcast, muito mais pessoas vão nos ouvir se a gente falar só aqui entre nós. Sim. Então, eu acho que essa generosidade acaba atraindo as pessoas e impactando positivamente. Então, eu me vejo como uma facilitadora desse processo, não é? Como mulher 60 a mais, né? Que estou aqui com 40 anos de carreira e mostrar que é possível. Então, você pode me encontrar no Instagram, @NazaréRibeiro, com TH. Lá no Facebook também o mesmo. Tem o meu canal do podcast lá no Café com a NASA, no YouTube. No LinkedIn eu sou Top Voice em Negociação, que é o meu doutorado em negociação e administração de conflitos com foco em liderança, não é? E você pode acessar o Café com a NASA lá no LinkedIn, que tem várias newsletters lá falando sobre liderança, comunicação, gestão de marketing, técnicas de negociação para você trazer melhores resultados no dia a dia também. E a gente se vê por aí, né? Presencialmente ou virtualmente. Eu quero sempre conectar com as pessoas. Faço trabalho voluntário sempre. Eu sou uma pessoa que tem essa veia voluntária. Então, na AVS, Associação Voluntários da Saúde, vocês podem acessar no site. Se quiserem, se forem da área de saúde ou não, podem ser voluntários também, porque a nossa missão é trazer um olhar de liderança mais empreendedora para os hospitais do SUS. Então, a gente dá consultoria voluntária para os líderes do SUS, do nosso grande SUS. Muito obrigada. Excelente. Percebem, né? Percebem o nosso valor, o quanto que ela agregou aqui ao nosso podcast. Muito obrigada, Nazaré, mais uma vez. Esse foi o nosso podcast, nosso novo projeto, Doutora Gil. Siga, compartilha nossas redes. Muito obrigada por estar aqui com a gente, amigos e amigas. Até semana que vem que tem mais. Obrigada.